Do Senhor Jesus, vai tudo bem com os irmãos? Digam amém. Eu estou bom também, graças a Deus. Nós estamos aqui para louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Uma noite especial que comemora, essa semana comemorando 65 anos desta casa de oração. Louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Josué, pastora Simone. Louvar a Deus pela confiabilidade de destinar a mim, de certo modo um tanto quanto estranho, não em termos de ministério, mas a franquia do altar de Deus é extremamente preponderante. Jerônimo, no quarto século da era cristã, ele falou assim: pré-lei cabeçudo, tenha muito mais medo de quem acessa o seu púlpito do que propriamente quem se assenta na igreja. Todas as vezes que uma igreja tributa a mim essa responsabilidade, meu coração treme, porque é uma responsabilidade confiada a Deus, ao pastor local, e quando ele faz isso, eu louvo ao Senhor, porque Deus tem acrescentado dias ministeriais ao meu ministério, a essa casa. Deus abençoe, pastor, pastora, pastor Lucas, muito cordial, o Pablo que me buscou, minha namoradinha que está aqui comigo, meu amigo ali, pastor Judson, que Deus possa estar abençoando os irmãos em nome do Senhor. Vamos ler o texto bíblico para ampararmos uma pequena palavra, porém poderosa da parte de Deus aos nossos corações, lá no tratado de Lucas, a Teófilo, Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 1 e o capítulo de número 2. Eu ando com um pé de pato, irmão, que é um pedestal de mesa. Eu andava com ele, sabe? Mas ele é tão cafona, mas tão cafona, que ele só cabe mesmo lá na igreja onde eu sou pastor, né? Estou pastor, e a minha esposa falou: bem, não anda com esse negócio feio não. Então hoje eu só estou cafona no sentido de andar com essa capanga aqui, né? E os irmãos que estão assistindo a gente pela internet perguntam assim: esse pastor prega é armado? Eu falo: armado, aqui ó, 6.6 aqui na mão, aqui a Bíblia Sagrada. Todos acharam? Diga glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor, eu trago a saudação do nosso presidente para o senhor, para esta casa, para esse ministério. Pastor Marcivon Neres de Oliveira, abraça a todos os irmãos da igreja. Quer receber o abraço dele? Se é verdade, digam amém. Amém. Queridos, no versículo 14 do primeiro capítulo, a palavra do Senhor nos traz os seguintes dizeres: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha a assembleia umas 120 pessoas, e disse-lhes: irmãos, convia que se cumprisse as Escrituras, e que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Vereshua, Venetzari, Vemelech e Erudim, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo pelo preço da iniquidade e, precipitando, rompeu-se pelo meio. Capítulo de número 2 e versículo 14. Então levantou-se Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tornai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. O que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos
Todos nós que lemos um pouco a Bíblia Sagrada, sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele foi encomendado por Teófilo, um alto funcionário da guarda pretória romana na cidade de Alexandria, no Egito, com o fim de que Lucas pudesse trazer um tratado biográfico, a princípio acerca da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que ele estava realizando nos territórios da Judéia, Pérea, Idumeia, Traconia, de Samaria e Jerusalém. A primeira ocasião em que Lucas aplicou o seu coração para escrever esse tratado, ele trouxe a Teófilo, bem como aos irmãos que estavam na região egípcia de Alexandria, a biografia de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrevera Lucas. Na segunda oportunidade, ele teve também, da parte de Deus, a oportunidade de trazer a segunda biografia endereçada à mesma pessoa. Teófilo agora tem 2 tratados biográficos neotestamentários nas suas mãos. Ele tem a biografia de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele tem toda a estrutura histórica desenvolvida no primeiro século da era cristã, bem como toda a estrutura missional, evangelística trabalhada pelos discípulos. A princípio, aqueles que estavam na comunidade catequética de Jerusalém. Todos nós sabemos que a biografia de Atos dos Apóstolos, ela tem uma proposta não dúbia, mas dupla, de trazer uma perspectiva de crescimento missional a partir de 2 vértices de evangelismo. Os capítulos 1, 2, 3, 4, até o capítulo 9, você tem a expansão do ministério dos discípulos a partir dos territórios da Judéia, Pérea, Idumeia, Traconia, de Samaria, Jerusalém. A partir do capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, o evangelho sai dos termos da Judéia e alcança Antioquia da Síria. A cidade de Antioquia da Síria, e não a cidade de Jerusalém, foi que evangeliza o mundo no primeiro século da era cristã. Se dos capítulos 1 até o capítulo 9, nós temos uma característica marcopetrina ligada a uma comunidade catequética judaica, cujo a ortodoxia estava voltada à tradição, a partir do 13º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, você tem o Evangelho de Jesus acessando todo o território margeado pelo Mediterrâneo, bem como todo o mundo compreendido pelo Império Romano naquela época. Todos nós sabemos que ainda no período intertestamentário, o Império Romano tinha 480 mil quilômetros de expansão e de pavimentação, acerca dos quais 84, 86 ou 88 mil já eram asfálticos. Foram descobertas agora recentes inovações arqueológicas que chamam uma via chamada Capo, que liga a cidade de Capo a Roma. Todos nós compreendemos que o Império Romano tinha alargado todas as suas tendas de ocupações. Até a 6ª década do primeiro século da era cristã, o Evangelho de Cristo tinha acessado todos esses termos. A primeira expedição de Paulo com Barnabé, ele faz uma conexão portuária na cidade de Cesareia Marítima, contorna as ilhas de Salamina, prega na região de Pergue, de Pafos, na Panfilha, prega em Atália, e ele acessa a Galácia do Sul, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. É a primeira vez que os nossos irmãos gentios têm a oportunidade de experimentar o poder de Deus através da pregação do Evangelho, sem qualquer tipo de aparato tecnológico, sem qualquer tipo de recursos literalmente bem pensados. Os discípulos do Senhor, a partir do ministério paulino, começam a conquistar todos os termos do Mediterrâneo e do Império com a pregação poderosa da palavra de Deus. Nos anos 52 ou 53 do primeiro século, nós temos o apóstolo Paulo tomando as Silas e fazendo uma rota oposta. Ele contorna a Frígia, a Capadócia, lá no alto da Ásia Meridional,
prega em Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, e ele põe no seu coração o desejo de descer às partes meridionais da Ásia. Mas ele vê um varão macedônio que diz: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ele faz uma conexão portuária na região de Troa, de uns termos anatolinos, e ele prega em Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele é escorraçado das 3 últimas cidades que eu mencionei e vai para os termos da Acaia. Lá ele prega a palavra de Deus na grande cidade de Atenas, e é pela primeira vez entre os anos 52 ou 53 da 6ª década do 1º século da era cristã, que Paulo coloca os seus pés nos termos da Acaia, que Corinto era a capital meridional do Império Romano nesse lugar. A igreja não só tem o privilégio de ouvir a pregação de Deus por intermédio de Paulo, mas ela tem, diga-se de passagem, a oportunidade de ser fundada, trabalhada, edificada pela maior mente da história do pensamento cristão. A 3ª expedição missionária, ela é característica, poderosa. Ela traz uma grande explosão do ministério do apóstolo Paulo. Ele faz a mesma rota que ele pretendeu fazer com Silas na 2ª expedição missionária. Ele prega no alto da Frígia, da Capadócia, lá em cima, lá na parte de cima do Vale do Lico. Prega novamente em Listra, Icônio e Derbe. Quando ele pisa em Antioquia da Psídia, ele tem da parte de Deus a oportunidade de colocar os seus pés na grande cidade de Éfeso. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e capítulo 20, até os governadores da região da Ásia Menor e Meridional chegaram a considerar a possibilidade de que toda a fragmentação litúrgica e religiosa do templo de Artemise seria estagnada a zero, por causa do poder de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo. Os historiadores que estudam um pouco da história do cristianismo no primeirinho século da era cristã acreditam de forma inquestionável que 4 milhões de asiáticos teriam escutado sobre o poder do evangelho de Cristo por intermédio de Paulo, de forma direta e indireta. Tanto é que somente um discípulo de Paulo, que assentou aos seus pés quando ele estava lá na cidade de Éfeso, Epáfras, ele estabeleceu uma grande regional no alto do Vale do Lico, na Frígia, na Capadócia, Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Toda a comunidade asiática agora tem da parte de Deus a oportunidade de escutar sobre o nome de Jesus Cristo. Mas, quando você abre a Bíblia para estudar a cronologia do livro de Atos dos Apóstolos, querido deputado Daniel, o senhor tem a oportunidade de ver a história do que estes 12 homens com Paulo fizeram num período cronológico entre 28 e 32 anos. Se nós considerarmos a possibilidade de que Jesus ele viera sobre a terra e padecer a morte de cruz, entre os anos 27 ou 28 da 3ª década do 1º século da era cristã, e que ele foi ressuscitado nessa mesma época, então o Tratado de Atos dos Apóstolos, que é a biografia da igreja no 1º século da era cristã, registra um período de 30 ou 31 anos. Em 30 ou 31 anos, aqueles homens que vieram da Galileia, bem como o apóstolo Paulo, que era da comunidade catequética de Jerusalém, portanto tinha formado aos pés de Gamaliel, da escola de Hilel, não da de Shammai. Mas estes 12 homens mais Paulo balançaram a estrutura do mundo no 1º século da era cristã. Tanto é verdade que os governadores da região da Ásia Menor e Meridional se reuniram e falavam: olha, estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Mas, quando nós abrimos a Bíblia para estudarmos um pouco o preâmbulo, o começo, como isso tudo começou, como pode pessoas desmunidas de capacidade intelectual academicista serem capazes de transtornar a estrutura de um mundo extremamente civilizado. Logo, para fazermos uma análise da igreja embrionária, nós precisamos investigar
as primeiras palavras registradas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Porque o capítulo 1 é um capítulo preambular, é o prólogo. São as areias do grande oceano. É como tudo começa. Logo, eu e você precisamos analisar o que eles fizeram, para que, se a igreja de Vila Nova deseja obter resultados semelhantes, nós precisamos aplicar à nossa vida o mesmo modus operandi que os apóstolos aplicaram no período preambular do seu ministério. Logo, na introdução, todos vocês sabem de forma característica e sistemática que a partir do versículo 12 eles estavam retornando para o lugar aonde Jesus havia falado. Então eu fiz uma leitura bíblica para tentar extrair ali no hotel pelo menos 8 pontos, 8 pontos fundamentais, trabalhados por esta igreja, para que eu possa trabalhá-los na minha vida e lograr da parte de Deus as respostas que estes homens receberam. O grande problema é que nós que somos leitores da Bíblia, temos uma dificuldade muito grande, porque nós fazemos a interpretação bíblica com base numa leitura capitular e versicular. E muitas pessoas não entendem que quando o autor bíblico escreveu o texto, a proposta dele não era separar a Bíblia em capítulos e versículos. Quem separou a Bíblia em capítulos pela primeira vez foi Stephen Leamington, arcebispo da Cantuária, entre os anos 1205 a 1227, no 13º século da era cristã. Quem colocou versículos na Bíblia foi Robert Estienne, um arcebispo e editor francês, entre os anos 1551 a 1555. Todas as vezes que nós lemos um texto bíblico escravizado, as estruturas capitulares, nós reduzimos a interpretação bíblica apenas àquele ou outro capítulo. Mas quando o autor bíblico escreveu o texto, ele escreveu de forma corrida, nem sempre cronológica. Logo, a ideia do autor é tentar comprovar para mim quais eram os caminhos tomados pelos discípulos para que eles pudessem, da parte de Deus, receber esta confirmação. Todo pregador, todo pastor, todo professor, ele precisa acessar o púlpito da igreja e trazer para a igreja contemporânea o que está escondido na mente do autor bíblico quando o texto foi escrito. A partir da Reforma Anglicana de 1534, com Henrique VIII, surgiu dentro da igreja um grupo de pessoas chamado anglicanos. É quase que desnecessário dizermos que a reforma de Henrique VIII, ela não era confissional, ela era política. Mas dentro deste grupo surgiram os puritanos. Sabe o que os puritanos fizeram? Eles fizeram com que a Bíblia Sagrada voltasse para o púlpito. A pregação bíblica tinha sumido. Pedro Valdo, no 12º século da era cristã, tentou produzir e provocar a pregação leiga, mas ele foi, diga-se de passagem, de forma direta e indireta, silenciado pelo Império Romano e pela igreja. A pregação, pastor Josué, ela tem que voltar para o altar da igreja. A pregação, ela é fundamental e fundacional para desenvolvermos na nossa vida duas coisas: luz na nossa mente e calor no nosso coração. A igreja precisa ser uma igreja bíblica, abrir a palavra de Deus e trazer aqui para a igreja contemporânea o que o autor bíblico quis dizer quando o texto bíblico foi escrito. O poder não é na minha retórica, na minha oratória, na capacidade que o pregador tem de manipular o auditório que lhe escuta. O poder é da palavra. O poder é da palavra. O poder é da palavra. Quem crê nesse poder, levanta a tua mão,
perfume. Levanta a tua mão até lá, até tocar. Deus é o Deus que fala através desta palavra. Deus é o Deus que toca através desta palavra. Deus é o Deus que muda a sua história através. Eita, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Tudo vai começar a mudar na tua vida quando a palavra ocupar o lugar central no seu coração. Quem pode levantar a mão nesta noite? Levante a mão e dá glória ao nome do Senhor. Charles Spurgeon, no século XIX, ele foi fazer um teste acústico no Trinity Palace Hotel. Ele iria pregar lá durante a noite para um público, ou seja, cujo anfiteatro tinha a capacidade fenomenológica de abrigar 5.000 espectadores. Como naquela época não tinha recursos eletrônicos e tecnológicos para favorecer a sua voz, ele foi pela tarde e fez uma oração no púlpito de 30 minutos. Ele se levantou, o templo estava vazio, ele disse: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu para salvar os pecadores. Eu sou o principal. Ele disse pela segunda vez: fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores. Eu sou o principal. À noite ele pregou, dezenas de milhares de almas entregaram a sua vida para Jesus, e 20 anos depois, ele encontrou um negro deitado numa maca hospitalar, prestes a falecer, e ele perguntou para aquele homem: como viestes a conhecer o evangelho transformador de Jesus Cristo? O homem, cheio do Espírito Santo, já padecendo o fragor da morte, disse: há 20 anos atrás, eu te vi entrando no Trinity Palace Hotel. Você não me viu porque eu era encanador, estava consertando as instalações hidráulicas para um culto à noite. Tu proferistes um versículo por 2 vezes: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Jesus morreu para salvar os pecadores. Eu sou o principal. Hoje eu morro nesta terra, mas amanhã eu me levanto para... Levante a tua mão, levanta a tua mão. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa: a palavra tem poder. A palavra tem poder, a palavra tem poder. Os puritanos diziam, Presley, a parte mais importante da pregação é a leitura do texto. Por quê? Porque a leitura do texto está desprovida da sua mirabolância. A palavra tem poder, e eu profetizo para ti nesta noite: hoje Deus vai tocar o teu coração no poder desta palavra. Você crê? Você pode levantar a sua mão e por 2 segundos encher esta casa de glória. Dá um cutucão nesse irmão que está do seu lado e fala: abre a tua boca e dá glória, Ele está na casa. Oramanagarachai, Eramanto Haragachai, Dermicandoremihai. Pastor Josué, aí eu tenho aqui no texto, tá aí, não precisa nem botar os óculos, é só botar o zóio e olhar para o versículo 14, e você vai ver epítetos, características, adjetivos de uma igreja que recebe revestimento de poder. A primeira característica é que a obra de Pentecostes, ela é uma obra daqueles que perseveram. A obra de Pentecostes é uma obra daqueles que perseveram. A Bíblia diz, de forma muito lúcida e muito clara, que todos estes perseveravam. É interessante que a expressão perseverança, ela vem de um termo no latim que quer dizer perseverare. Você tem um prefixo per, que significa através de momentos severos. Perseverança é uma igreja que tem maturidade
para lidar com as crises da vida. A palavra perseverança aqui é claro, e quase que desnecessário, que eu não vou estrupiar o texto bíblico. A palavra perseverança está ligada à dificuldade que a igreja tem para orar. Mas o crente precisa aprender a compreender que nem tudo na vida cristã é uma vida de flores. Às vezes a vida cristã reserva para nós outros experiências que são complexas, experiências que são pedagógicas. É por isso que Leibniz, ele respondeu ao dilema de Epicuro, criado no período intertestamentário para associar a bondade de Deus a despeito das maldades que acontecem conosco. Ele desenvolveu uma teodiceia pedagógica ou teodiceia adiada. É a capacidade que Deus tem de comunicar conosco através dos problemas que ameaçam a nossa sobrevivência. É a oportunidade que Deus tem de falar comigo através da dor e da crise, aquilo que eu não consigo compreender através da palavra. A teodiceia pedagógica e a teodiceia adiada, ela é a resposta de Deus para me fazer compreender que somente amanhã, você não vai entender agora, você não vai compreender agora o que está acontecendo contigo. Nem todas as explicações são explicações possíveis para fazer com que você compreenda a Deus a partir dos males que estão lhe acontecendo. Quando Lutero foi convocado para a dieta de Worms, em 1521, por Carlos V, o imperador do Sacrum Imperum Romanum, bem como com o concílio papal, ele bateu no peito e disse: eu irei, ainda que tenha tantos demônios naquele sínodo e assembleia, como telhas sobre o telhado. Stephen Oster, seu historiador, disse assim: eu nunca vi a teologia de Lutero falhar. Ele enfrentou impérios, ele enfrentou Satanás e os seus principados, ele enfrentou a igreja e enfrentou os reis, mas eu vi a sua teologia falhar na morte da sua filha de 13 anos de idade, Magdalena. Lutero disse: completamente abandonado por Cristo, trabalhei sobre as vacilações da minha mente e da blasfêmia contra Deus, mas a oração dos santos em meu favor rejuvenesceu a minha espiritualidade, e a despeito do luto, da crise que eu estou vivendo, eu estou de pé para glorificar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Ele disse a frase: é vivendo e morrendo que se faz um grande teólogo. Veja quantas argúrias Davi passou, e só por ter sofrido tanto foi que pôde compor os salmos da Bíblia Sagrada. William Cowper, no século 17, um poeta puritano, disse: por trás, Presley, de cada experiência dificultosa da sua vida, esconde um sorriso de Deus para a sua história. Pastor Josué, eu vou dar uma palavra aqui para o povo da glória, né? Porque ficar só nisso aqui, eles vão falar que o senhor trouxe o pregador do Pentecoste errado, né? Mas deixa eu dizer para você uma coisa: a tua vida está na palma da mão de Deus. A tua vida está na palma da mão de Deus. Você pode dizer para esse irmão do seu lado, fala: a sua vida está na palma da mão de Deus. O diabo não lhe toca, a crise não lhe traga, a dor não lhe pega, o mal não te alcança. A tua vida está guardada na palma da mão de Deus. A igreja do Pentecoste, ela aguenta pancada. A igreja do Pentecostes, ela aguenta pedrada. A igreja do Pentecostes, ela passa e atravessa a luta. A igreja do Pentecostes está aqui na Vila Nova, e só quem crê, levante a mão e dá glória. Ora mandaragachai.
Eu estou sentindo graça aqui. Deus está dizendo para 2 ou para 3, pare, olha para cima, a vitória vem nesta noite, pelo poder da glória. Oh, aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Então vai um conselho para ti, perfume de Cristo. Pare de alinhar quem Deus é baseado naquilo que tu está vivendo. Porque todas as vezes que você coloca a grandeza do teu Deus à luz do dilema que você está vivendo, o seu julgamento será precipitado. Se a porta está fechada, glorifique a Deus. Se a porta está aberta, glorifique a Deus. Se Deus permitiu o caos, glorifique a Ele. Se o caos sai da tua vida, adora. Oi, deixa eu dizer para ti, levanta a mão para receber agora. Me dá retorno aqui, meu filho. Levante a mão para receber. Eu vou falar, hein? Deus vai entrar com providência na tua causa nesta noite. Quem crê, abre a boca e dá glória. Oh, glória! Oh, glória! Oramanto, vamos para o texto. Vamos para o texto. Porque não adianta eu acender o calor no seu coração sem acionar a lamparina da sua cabeça. Richard Baxter, o pastor puritano, ele entrou em Kindersminster no ano 1642, ficou 15 anos lá. Quando ele chegou lá não tinha um crente na cidade. 15 anos depois ele saiu, não tinha um descrente. Sabe o que ele disse? Se tem algo que me irrita na igreja, é um pregador cheio de pilhareias, que se propõe a dizer só para entreter o público que lhe assiste, sem qualquer tipo de compromisso com a exposição bíblica. Para Richard Baxter, a transformação não está primeiro no calor do coração, a transformação começa primeiro na luz da mente. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós temos aqui uma segunda característica. A igreja do Pentecostes, ela é uma igreja a obra do Pentecoste é cultivada no ambiente da unidade. Se você pegar o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e o capítulo 2, você vai ver que todas as conjugações verbais estão no plural, porque a atitude da igreja naquela hora era uma atitude coletiva, não era uma atitude personalizada. Não se vogava a voga de um, se vogava a voga de todos. É por isso que você vai encontrar aqui que todos estavam unanimemente. A unidade é o maior trunfo de uma igreja. A unidade é a capacidade que eu tenho de suportar aquele que é mais fraco. A unidade é a habilidade que aqueles que trabalham têm, embora ser capazes de completar a sua insuficiência na fraqueza do outro. Unidade é uma oportunidade de nós entendermos que dentro da igreja existe diversidade. A Bíblia não anula a nossa personalidade. Deus nos usa de acordo com o nosso epiteto, com a nossa característica. Mas o que adianta a característica de alguém ser uma característica que não pode ser aproveitado no ambiente coletivo? Igreja que é a igreja que recebe Pentecostes, é uma igreja que cultiva unidade. Tanto é que quando você vai ler a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica, porque ela trabalha sobre a igreja. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é cristológica, porque fala sobre a cabeça da igreja. A carta de Paulo aos Romanos é soteriológica. As duas epístolas de Paulo, Coríntios e Coríntios, é carregada de apostolicidade, uma conjugação entre doutrina e relacionamento. Mas quando Paulo vai escrever sobre igreja, para a igreja e apenas de igreja, Paulo escreve a sua carta aos Efésios.
E lá no capítulo 4, Paulo dá 4 pontos que eu não vou entrar aqui nesta noite, de uma igreja extremamente unida, que cultiva a unidade, que celebra a unidade, que não deixa o diabo botar aquele rabo fedorento, que só esgoto, na vida relacional da igreja. Gente que não empresta os ouvidos para que deveriam ficar caladas. Gente que não dá ocasião para cultivar um sentimento de revolta no coração. Gente que está com a igreja e não abre. Gente que está no ministério e não abre. Gente que é doido, dotado de Deus, cheio da... O diabo não interfere no coral, ele não interfere no louvor, ele não interfere no presbitério, ele não interfere na igreja. Eu sou pastor, tem 27 anos. Eu estou cansado de atender gabinete, pastor. Está gravando, pastor? Está gravando? Deixa gravar. É, pastor, porque fulano, irmão, a receita está na Bíblia. Qual? Perdoa! Se for para ele é mais forte. 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 Salomão, discípulo de Macário, 3º século da era cristã, deserto do Sisete no Egito, reis e sacerdotes do seu lado, uma semana de silêncio. O seu discípulo, estupefato pelo silêncio do abade, disse assim: pai Salomão, abre-te a tua boca para que eles possam ser edificados pela tua sabedoria. Salomão, depois de meia hora, se levantou e disse: se eles não puderem se edificar com o meu silêncio, nunca poderão ser edificados com as minhas palavras. Eita! Repita comigo: o silêncio, o silêncio, o silêncio me liberta da necessidade de controlar as pessoas. Nesta noite ele está passando aqui na igreja. Pastor Josué, ele vai tirar agora toda a mágoa do coração. Ele vai lavar aqui agora o faccioso, o dividido, o enrolão, o doido do departamento. Ele faz a obra. Ele faz a obra. Ele faz a obra. Ele faz a obra. Ele faz. Macário está sentado também no deserto do Sisete. É um anacoreta, pau de dar em doido. E ele em silêncio. Ai, eu já estou cansado. Meu Deus, segura a parede. E ele se levantou diante dos seus discípulos e ele disse assim: fujam. E aí todo mundo, no meio do nada, pastor Josué, porque então o pai do monasticismo anacoreta, o ermitão de vida profundamente ascética, orava ininterruptamente 8 horas por dia.
se trancou dentro de um castelo por 20 anos, ninguém nem sabe como ele viveu. Ele disse: quem se assenta em solidão se livra de 3 coisas: de ouvir, de falar e de ver. No entanto, contra uma lutarás perpetualmente: contra si mesmo, contra as suas satanizações, contra aquilo que Deus disse lá em Gênesis, a inclinação pecaminosa, cheia de culpabilidade, herdada de forma embrionária na vida de todo homem que não conhece a Deus. Macário se levantou e disse: fujam, fujam. E um dos seus discípulos ousados disse assim: Macário, fugir para onde, grande pai? Nós estamos no meio do nada. Ele apontou para sua boca e disse: fujam disso. Grande parte dos problemas da sua vida ter-se-iam resolvidos ou nem tivessem sido criados se você tivesse contado até 10 antes de proferir aquela palavra. Só que nesta noite, levanta a tua mão. Levanta, eu estou muito mais gordo do que você. Eu levanto as 2, você quer ver? Eu vou levantar as 2. Levante a tua mão. Vai ser derramado sobre a sua vida agora um espírito de graça e de misericórdia. É o Deus que fala através da brisa. Levanta a tua mão lá para cima. Por 10 segundos glorifica e adora o nome desse Deus que conhece toda a sua trajetória. Agora segura na mão desse irmão que está do seu lado. Isso não é espiritual, é pedagógico. Olha para ele e fala: eu ministro sobre a sua vida a graça do poder do Espírito Santo nesta noite. Começa a abrir a boca, fala em mistérios com ele. Terceiro lugar, uma igreja que experimenta o Pentecostes é uma igreja habituada à oração. A oração, ela é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Nas 70 resoluções de Edwards, tinha uma assim: Presley abestado. Eu digo: sim, senhor Edwards, ore até que tu tenhas orado. Charles Spurgeon acreditava que a oração só começa a ser oração que funciona após 40 minutos sobre os seus joelhos. Teresa d'Ávila, reformista espanhola, no ano 1523, que fez uma grande reforma preponderante nos mosteiros carmelitas, uma reforma aparentemente sine qua non com a reforma protestante, só que num outro espectro, dentro de um outro aspecto. Ela disse: sim, Presley, cabeça dura, eu descobri porque as pessoas da igreja não oram. Por quê? Porque orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhecem? A média de oração de ministros evangélicos no Brasil é de 5 minutos. 54,68% de nós pastores nunca lemos a Bíblia toda. É por isso que tem pastores na internet dizendo que os apóstolos eram esposos das epístolas e que Jesus tocava um instrumento por nome de esquife. Eu vi agora, essa semana passada, um homem dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal que Eva tocou era um coco da Bahia, porque está escrito: tomou e comeu.
o nível de estupidificação bíblico-teológica e espiritual é agravante, mas uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela tem fogo no coração, mas ela tem luz na cabeça, ela tem luz na cabeça. Pega a Bíblia, pega a tua Bíblia, pega a tua Bíblia, pega, levanta ela para cima, levanta, abre a boca agora para dar glória, abre a boca agora para dar glória. Ei, oh glória! Richard Baxter orava 4 horas por dia. Jonathan Edwards orava entre 2 a 4 horas por dia. Smith Wigglesworth, nos seus cultos as pessoas flutuavam, ele orava 8 horas por dia. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de sua oração. Ele orava 8 horas por dia. John Wesley acreditava que de todos os homens que pisou sobre esta terra, em termos de santificação, John Fletcher foi o homem que atingiu o maior grau elevado. John Welsh orava 5 horas por dia. Ele era genro de John Knox, que orava 4 horas por dia. A sua esposa, desesperada de vê-lo orar e chorar e gemer às madrugadas, se levantando às 4 horas da manhã, disse: meu bem, para que tanta lágrima, para que tanta oração? Ele disse: mulher, 5.000 almas estão debaixo dos meus cuidados episcopais. Enquanto eu não tiver certeza e convicção de que todas elas têm certeza da salvação, eu não deixarei de orar. Francis Aldery, um único discípulo de John Wesley, lembra daquela frase de John Wesley: Senhor, dai-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e que não desejem nada a não ser a tua presença, que eu vou balançar este mundo. Francis Aldery foi enviado por John Wesley lá para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos da América daquela ocasião. Ele sozinho ganhou 200.000 vidas norte-americanas para Cristo. Ele se levantava às 3h30 da manhã, e quando ele passava na porta do cais, na beira do cais, e ele via trabalhadores que levantavam para servir a homens pecadores primeiro do que ele sentia vergonha de si mesmo. Quando Damaso I pediu a Jerônimo para trazer a Bíblia do hebraico para o latim, sem passar pela versão da Septuaginta, do período intertestamentário, ele se trancou 22 anos numa caverna isolada lá em Belém, orando, lendo, estudando, interpretando. Quando Frederico Sábio, rei da Saxônia, escondeu a Lutero no castelo, ele foi trancado por 1 ano. Em um ano ele traduziu toda a Bíblia para o alemão. Em 1 ano ele decorou a carta de Paulo aos Romanos em grego. Sabe o que está faltando para mim e para você? Entrega a presença de Deus. Sabe o que está faltando para mim e para você? Entrega a presença de Deus. Eu preciso amá-lo, eu preciso desejá-lo. Edwards, ele disse assim: Presley, o desfrutar de Deus é a maior dádiva que você pode obter. Pais, mães, filhos, as melhores amizades e os pertencimentos são apenas sombras. O desfrutar de Deus é a essência. Aqueles são apenas os faixos. Deus é o sol. Aqueles são apenas as correntes. Deus é o oceano. Ramanaga, Ramas, Manacantara,
Eu sinto o temor dele aqui nesta noite. Cadê o ministério de louvor para ajudar a terminar esse culto? Eu tenho até 9h20. Eita, deixa eu dizer, eu estou sentindo a grandeza dele aqui nesta noite. Quem sente pode por 10 segundos abrir a boca para glorificar e bendizer aquele que viu. Eu vou dar glória, eu vou dar glória, eu vou dar aleluia, eu vou glorificar, eu vou bendizer. Oh, 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 oh. Sabe que igreja é essa? É uma igreja que recebe de repente o poder do Espírito Santo. A primeira vez que o Espírito Santo apareceu no livro de Gênesis, Bereshit bara Elohim ve'rechet shamayim ve'haaretz ve'haaretz vayetat tohu va'ovu ve'rosher al pnei nechom ve'ruach Elohim merahefet al pnei hamayim. O texto grego usa o nome Elohim. Elohim não é o nome mais poderoso de Deus. A tradição veterotestamentária escolheu 72 codinomes para dizer quem Deus é, baseado naquilo que Ele faz. Elohim não é o nome mais poderoso. O nome mais poderoso é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas Elohim é um plural majestático. É verdade. A argumentação é de que Elohim é o plural de Eloá, de Elá, de Eli. Por isso que Jesus lá na cruz do Calvário, Eli lema sabachthani, ele chama Eli a Deus. Mas as pessoas que estão debaixo pensam que ele está convidando Elias para auxiliá-lo. O certo é que a expressão Elohim transmite uma ideia da trindade no livro do Gênesis. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Tanto é verdade que quando Tertuliano, no ano 190, cunhou o termo Trinitas, de onde vem a palavra trindade, ele usou esse texto do Antigo Testamento de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, para dizer que o Espírito Santo, Deus, o Filho, Deus e o Pai, Deus, estavam no ambiente da criação. A Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo. No hebraico é tohu va'ovu, sem forma e vazia, como você, totalmente adulterado, estupidificado, ganancioso, orgulhoso. O orgulho é semelhante a uma cebola, sempre que se tira uma camada tem outra por debaixo. Todos nós somos orgulhosos, mas do jeito que o Espírito Santo paira sobre a face do abismo, ele pairou em Atos capítulo 2 para fazer o que ele fez em Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, em Atos capítulo 2, fazer o que? Trazer forma naquilo que era caos. Esse Espírito está aqui nesta noite. Esse Espírito está aqui nesta noite. Esse Espírito está andando aqui nesta noite. Ele é Espírito de ousadia, Ele é Espírito de poder, Ele é Espírito de glória, Ele é Espírito de graça. Ele te renova hoje pelo poder. Fica sobre os seus pés nesta noite. Deixa eu dizer, o ministério vai cantar agora. Olha para cá. Talvez você entrou aqui hoje e quer receber uma experiência de transformação, abandonar o pecado e entregar a sua vida para Jesus. O ministério vai cantar agora.
enquanto o ministério... Ali é o pastor Márcio. Pastor Márcio, meu amigo, dá glória aí, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você crê que esse Espírito está nesta casa, levanta a sua mão para cima agora. Esta igreja é a igreja de oração. Satanás não vai ganhar. Satanás vai colocar o rabo dele debaixo das pernas e vai embora lá para fora da tua existência. Ele entra com providência na tua vida. Agora pega na mão desse irmão que está do seu lado. Ora por ele agora, ora. Ora por ele agora, ora, ora. Verbaliza, verbaliza, verbaliza. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ora por esse irmão agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Deixa eu ouvir a igreja. Pode cantar. Deixa eu ouvir você adorar. Barulho de glória a Deus não atrapalha ministério. Barulho de línguas estranhas não atrapalha pregador. Ao Deus do meu amor, Senhor Deus, ao Deus da minha vida, na autoridade da tua palavra, na autoridade desta palavra, eu ministro sobre esta igreja agora a graça do teu Espírito Santo. Essa igreja unida,